Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Sting, eu aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Mito do Desenvolvimento Econômico, de Celso Furtado. Nós já podemos tratar um pouquinho do Celso Furtado no vídeo sobre o livro Formação Econômica do Brasil, vou deixar aqui nos cards, e os trechos selecionados, não só dessa obra, O Mito do Desenvolvimento Econômico, mas todas as que eu me referenciar aqui no vídeo, aqui no box de informações, recomendo bastante. Algo que eu destaquei lá, e convém repetir aqui, é que, claro, não é possível que nós leiamos todos os livros que existem sobre a história do Brasil e tal, mas eu acho que existem 4 livros que são absolutamente imprescindíveis. O mais importante deles é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, mas também Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, e o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Então, assim, eu acho que ao apontar um dos livros, vamos dizer assim, indispensáveis, imprescindíveis para que conheçamos o Brasil, eu acho que dá, vamos dizer assim, um norte de quão importante foi esse pensador que é o Celso Furtado. E antes de dar sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Não deixe de fazer não, gente, porque nos ajuda pra caramba. Bem, esse livro do Celso Furtado, ele dialoga com outro livro chamado Limits to Growth, foi Limites para o Crescimento, Limites ao Crescimento, que foi oriundo de um estudo que o Clube de Roma, um grupo lá vinculado à ONU, pediu a alguns pesquisadores que trabalhavam no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que elaborassem, vamos dizer assim, cenários de desenvolvimento econômico e o que aquilo implicaria na natureza, como aquilo, vamos dizer assim, afetaria os recursos naturais que nós dispomos hoje, vamos dizer assim, ao nosso bel prazer. Isso foi em 1972, eles utilizaram de uma modelagem matemática junto a um computador chamado World Tree, em que eles iam considerando alguns dados, quais sejam população, crescimento industrial, produção de alimentos, os limites dos ecossistemas da Terra, e foram alguns pesquisadores, o George Henders e um casal, Donella e Dennis Meadows, que trabalharam nesses dados e projetaram alguns cenários, mediante assim, se continuar com esse consumo de petróleo baseado nessas reservas que nós temos hoje, quantos anos demoraríamos para consumir todo o petróleo, ou o cobre, ou o alumínio, e o que aconteceria com o ecossistema, etc. É evidente que eles são cenários, eles não são previsões propriamente, porque a realidade ela é dialética, não necessariamente você tem algo acontecendo hoje em determinada forma, depois amanhã pode mudar, E modelagens matemáticas, aliás, é até interessante isso, porque as modelagens matemáticas, elas muitas vezes são utilizadas por aspectos mais conservadores, alguns economistas mais à direita gostam muito de utilizá-las, mas quando foram utilizar sobre o ecossistema, isso gerou uma repercussão muito, muito negativa na época. E é interessante, porque modelagem matemática, por exemplo, houve uma muito famosa recentemente aqui no Brasil, quando foi ser utilizado pela Universidade Johns Hopkins, que ao fazer os cálculos logo no início da pandemia, sobre, vamos dizer assim, a depender da faixa etária da população, a letalidade do vírus, o sistema de saúde do país e tal, qual seria a mortandade esperada? Então, logo no início da pandemia, eu me lembro que o Átila e a Marina, ele trouxe, se eu não me engano, quando ele trouxe esses dados, a Johns Hopkins tinha calculado que o mínimo de mortes no Brasil seriam 50 mil mortes. Para ser 50 mil, se as pessoas utilizassem máscara, adotassem o distanciamento social, houvesse rastreio de contato, ou seja, se tentasse, de fato, impedir a propagação do vírus, e o limite máximo seria, com aquela base de dados, cerca de 1 milhão de pessoas que morreriam de Covid, ou seja, se não fosse tomada absolutamente nenhum tipo de ação para conter o vírus. Eu acho que era esse dado mesmo, era 1 milhão que ele falou, e nem todas as pessoas morreriam ainda de Covid, porque quando você gera vamos dizer, um colapso no sistema de saúde, às vezes doenças preveníveis, doenças tratáveis, a pessoa acaba morrendo porque não tem vaga no hospital, então vai tratar de uma pneumonia grave, vai tratar de algum outro tipo de doença, uma intervenção cirúrgica que é necessária, não tem vaga, acaba morrendo. E eu me lembro que depois disso os bolsonaristas diziam recorrentemente, dizendo que o Átila falou que vão morrer 2 milhões de pessoas, Você vê, lidar com essa canalha é brabo, Porque ele não falou que morreriam 2 milhões, era 1 milhão, e não era que ia morrer 1 milhão, se nenhuma medida fosse tomada para impedir que a Covid se propagasse no Brasil. Então, e isso não era ele também, ele estava citando, estava referenciando um estudo de uma universidade estrangeira que calculou para todos os países do mundo, não foi só para o Brasil. Então, mas assim, lidar com o delírio dessa escumalha neofascista é difícil, E esse é um exemplo, acho que também ele é válido. Esse tipo de cenário de modelagem matemática, ele não consegue observar, por óbvio, se para frente nada vai mudar, Porque, vamos dizer,
houve coisas que mudaram, para o bem e para o mal, né? Senão ficaria aquela coisa fossilizada, que nem o livro da trilogia Fundação, né? A psicohistória da trilogia Fundação, que já tem vídeo aqui no canal, né? Que o cara previu tudo lá para diante e tudo ia seguindo mais ou menos conforme ele imaginou, mesmo dezenas, às vezes centenas de anos adiante. Mas o que essa modelagem matemática ela é capaz de fazer? Ela é capaz de prever certos dados, mas, por exemplo, para, vamos dizer assim, nosso infortúnio, a modelagem matemática lá da Johns Hopkins não calculou a possibilidade de variantes como a Ômicron, que tinha diferente grau de transmissibilidade e, por conseguinte, de letalidade, de maneira indireta. E houve até outras variantes mais letais, porém que não tinham alta taxa de transmissibilidade e, por conta disso, nem geraram tanto impacto assim, vamos dizer. Por outro lado, e aí isso é a nosso favor, na medida em que houve uma concentração gigantesca de recursos em busca da vacina, vários países do mundo conseguiram desenvolver novas vacinas que puderam se espalhar e aí a gente tomou, e isso salvou a vida de centenas de milhões de pessoas ao longo do mundo. Então hoje a Covid-19 está controlada, né? Eventualmente algumas pessoas morrem ainda, mas é uma doença já bem residual. Então essa modelagem matemática, eu acho que ela é muito interessante porque ela serve para que a gente tenha um norte, né? Para você, olha, se a gente tomar essas ações, vamos ter aquele resultado, né? Se a gente fizer isso, vai ter aquilo. E esse Limits to Growth, né? Limites ao crescimento, que aliás teve um outro livro lançado 30 anos depois, que dialogou com os resultados dos cenários que eles haviam planejado, ele justamente vai mostrar que haveria um colapso ambiental se não fosse tomada nenhuma ação, se continuasse o desenvolvimento econômico na forma como ele ocorria até então. E é lógico, eu reitero, né? A realidade é dialética. Então, por exemplo, esse livro foi escrito em 1972, né? O Limits to Growth. Em 1973 ocorreu a crise do petróleo, né? Só lembrando um pouquinho, né? Houve a guerra do Yom Kippur, Israel ocupou irregularmente desde 1967, a ONU já declara aquilo uma ocupação irregular, até hoje tem guerra no local por conta desse crime que é contínuo de Israel, né? Invadindo território alheio, território que não é dele. E o que aconteceu? Os países árabes se juntaram e atacaram Israel. Porém, os Estados Unidos né? Israel estava perdendo a guerra, os Estados Unidos entrou com tudo na defesa de Israel, e aí, por conseguinte, Israel conseguiu virar a guerra, né? Inclusive tomar territórios desses países que invadiram. E aí os países produtores de petróleo já tinham a sua junção, que era a OPEP, mas nesse momento, né, os países árabes, eles retaliaram com tudo, aumentaram dramaticamente o preço do barril de petróleo, sacrificando o desenvolvimento econômico dos mais variados países do mundo, inclusive os Estados Unidos, né, tomou na cabeça. Essa foi a primeira grande crise do petróleo, houve outra anos depois, em 1979, essa já por conta da Revolução Iraniana, é um longo caso, acho que já comentei aqui em alguns vídeos aqui no canal, mas de fato ou seja, aquilo que era imaginado de desenvolvimento econômico que vinha ocorrendo e que o Limits to Growth calculou, isso não aconteceu exatamente daquela forma. Porém, muito daquilo que ele apontou, o esgotamento de recursos naturais, o fato de esse tipo de sociabilidade ser predatória, de não ser um desenvolvimento sustentável, ou seja, que seja suficiente para que essa geração se utilize dos recursos naturais, mas não sacrifique a utilização de recursos naturais pelas gerações vindouras, isso foi um livro muito importante. Inclusive, foi o livro mais vendido sobre ambientalismo, sobre ecologia da história. Esse livro vendeu mais de 12 milhões de cópias, foi traduzido em mais de 30 idiomas. Aí houve muitas críticas sobre ele, né? De imediato, muitas pessoas falando que era uma espécie de neomalthusianismo, né? O Malthus, para quem não é muito familiarizado, foi um economista conservador, patético. Aliás, o Marx, no primeiro livro do Capital, que já tem vídeo aqui no canal, bate doído nele também, porque ele, dentre outros erros, né? Que não é só esse, mas ele imaginava que os recursos agrícolas do mundo, que conseguiriam prover alimentação às pessoas, eles cresceriam em uma escala aritmética e a população em escala geométrica, e por conta disso haveria necessariamente fome e carestia no mundo. Mas isso se mostrou completamente absurdo, né? Hoje a quantidade de alimentos disponíveis para a população mundial é até excedente em relação à população. Porém, ocorre de um lado um desperdício, né, de muitos alimentos desperdiçados, né, sobrando, e por outro uma carestia, uma pobreza, uma miséria de muitas pessoas que deveriam se alimentar de maneira mais farta, mais bem elaborada do que habitualmente tem condições de fazê-lo. Então, esse é o problema, mas não a falta de alimentos, né? Então, essa ideia malthusiana, assim, vamos dizer assim, de uma quantidade insuficiente de recursos naturais que possa atender a população, é uma ideia equivocada, e muitas pessoas acusaram que esse estudo seria isso, mas na verdade ele não era. Ele só propôs alguns cenários, é uma modelagem matemática, é bom dizer, ou seja, ela de certa maneira tem uma eficiência, tem a exatidão matemática. Por outro lado, como eu disse, ela não consegue apreender
elementos que vamos dizer assim, alterar, vamos dizer assim, né, significativamente, ou mais ou menos, né, a realidade. Então, por exemplo, eles lidavam com uma determinada quantidade de reservas de petróleo. Só que encontraram-se muito mais reservas de petróleo depois do estudo aqui feito pelo livro, né? O caso brasileiro é emblemático, né? Nós temos reservas hoje maiores do que tínhamos na década de 70. Mesmo que a gente já tenha consumido boa parte delas, né? Todo dia. O Brasil hoje está produzindo por ano cerca de 1 bilhão de barris de petróleo, né? Um número absurdo, né? E se você olhar para trás, né? A gente nem tinha essa quantidade de reservas. Porque a gente foi pesquisando, encontrando, né? O pré-sal foi encontrado no primeiro mandato do governo Lula, aquilo aumentou significativamente as reservas brasileiras, é algo que esse estudo não conseguia observar. Mas o declínio, né? Vamos dizer assim, a voragem predatória contra a natureza, ele conseguiu prever, e mesmo que ele fez vários cenários, e vários deles, infelizmente, se mostraram verdadeiros, né? Houve uma destruição, uma aniquilação, né, de recursos naturais de maneira assim catastrófica. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, eu estou gravando em setembro de 2024, 60% do Brasil está com uma nuvem de fumaça em cima, baseada lá nas queimadas feitas para atender o agronegócio, né, o agropop. Então, isso vai demonstrando, né, que o mundo está em cataclismo, né? Poucos meses atrás aconteceu aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, alagou-se uma quantidade absurda, um monte de gente perdeu casa, eventos climáticos extremos, né? Horas são secas, o Brasil enfrenta a pior seca da sua história esse ano também, horas nevascas, tempestades, tufões, então assim, são muitos, ondas de calor, ondas de frio, ou seja, são eventos que mostram que o planeta Terra está padecendo, né? Algo que havia sido demonstrado com correção nesse livro aqui, mas a adoção de políticas não foram necessariamente só nesse sentido. Isso não implica dizer que nenhuma medida foi tomada para proteger o meio ambiente, né? Porque aí alguns vão dizer assim, não, isso é um catastrofismo ambiental e tal, né? E na verdade isso é até curioso, né? Porque a catástrofe só não foi maior justamente por causa desse tipo de alerta, né? Hoje, por exemplo, os motores de combustão interna poluem muito menos do que outrora. E por que poluem? Justamente por causa desse tipo de alerta, né? Os próprios combustíveis são muito mais limpos, né? Tem uma quantidade menor de enxofre, foi utilizado por motivos diversos, biocombustíveis vão sendo misturados, eles vão ficando mais limpos, menos poluentes, né? Aqui no Brasil nem foi, aliás, por conta de uma questão pensando no meio ambiente, né? Foi por causa do déficit comercial decorrente do aumento do valor do barril de petróleo. O Brasil não tinha condições de bancar esse déficit na balança comercial. O Brasil começou a utilizar o álcool, né, para conter essa drenagem de recursos que ocorria justamente por causa dessa elevação brutal que deu durante a crise do petróleo de 1973 e 1979, que nós já destacamos aqui. O fato é que nós utilizamos álcool, né, em torno de 27% da gasolina brasileira é composta de álcool e é um combustível mais limpo. Mas é fato que o Limits to Growth aqui, que o Celso Furtado vai dialogar imensamente, ele vai bater até com uma conclusão que, vamos dizer assim, é até meio óbvia, né? Nem precisava dessa modelagem matemática, mas ele só detalhou, né? Ele conseguiu fazê-lo de maneira mais eficaz, assim, mais pormenorizada. Mas o fato é, você tem uma sociabilidade que é capitalista, que tende a um consumo infinito de recursos, né? Sempre mais, em um planeta que é finito. Aqui você tem uma incoerência, uma inconsistência que é patente, né? Você não consegue escapar dela, né? O que nós vamos fazer com isso é que uma contradição que está posta, né? E nós não temos feito quase nada, vamos dizer assim. O mundo está padecendo com eventos climáticos extremos. Cada vez mais, né? Você está vendo que o planeta está pedindo socorro, né? Aquilo que a humanidade está fazendo de destruição, para atender essa sanha capitalista, essa voracidade destrutiva, esse desperdício de recursos, esse esbanjamento consumista, isso está mostrando aí o resultado desse tipo de sociabilidade, né? Tá na cara nossa. E é interessante, né, que algumas pessoas que contrariavam, né, os estudos e tal, a própria questão climática e tal, diziam não, mas ele ficou muito caro, vamos dizer assim, por exemplo, o recurso natural, digamos que seja o cobre, né? O cobre está acabando. Então, o próprio mercado ele vai se direciona para o outro lado, vai buscar outro produto que possa substituí-lo. Ou a própria tecnologia desenvolvida ao longo do tempo, ela vai acabando por minorar toda essa destruição contra o meio ambiente que nós estamos acarretando hoje. Mas o estudo, né, ele vai mostrar que não é bem assim. O Celso Furtado, aliás, no livro aqui, ele reitera isso, né? Porque depende dos objetivos macro, vamos dizer assim, os grandes objetivos, os objetivos socioeconômicos que as sociedades se estabelecem, e aí sim, tanto os mercados quanto a tecnologia desenvolvida, elas podem caminhar para vamos dizer assim, para diminuir essa voragem, essa destruição ambiental, porque se não for com esse objetivo muito específico, muito claro, o que pode acontecer? O mesmo que acontece hoje. Não é que a tecnologia vai preservar o meio ambiente, é justamente o desenvolvimento da tecnologia que nos levou a essa situação de degradação do meio ambiente. É uma coisa meio contraditória, né? Basta avaliar, né? A partir da Revolução Industrial,
É evidente que muita coisa que a gente tem hoje disponível, inclusive a gente está conseguindo aqui gravar esse vídeo, assistir esse vídeo, por causa desse desenvolvimento, mas foi também esse desenvolvimento que acabou sacrificando boa parte dos recursos do planeta. Então, assim, a tecnologia não vai, né, vamos dizer assim, caminhar para tornar o mundo mais limpo. Depende do direcionamento político, depende das políticas que vão ser adotadas, que vão ou preservar ou destruí-la, né? E o que tem sido feito hoje, basta ver o agronegócio brasileiro, que, vamos dizer assim, aniquila tudo, passa por cima de tudo, para a gente reconhecer aquilo que está acontecendo. A tecnologia não vai para um caminho ou para o outro sem um direcionamento político claro, na direção A ou na direção B. E se nós temos, como temos hoje, numa sociedade capitalista, em que, vamos dizer assim, o fulcro, né, da sua ideia é a maximização dos interesses individuais, é o enriquecimento das elites, é o fato de cada um, vamos dizer assim, é uma espécie de, como se o egoísmo universal pudesse trazer justiça social para todos, como o sociólogo estadunidense W.E.B. Du Bois, né, como alguns chamam, ele acha que isso vai trazer o bem, ou seja, o egoísmo universal vai trazer a justiça social para todo mundo. Isso é um delírio, né? Então, aqui eu acho que a gente bate com alguns escolhos, né, que são, vamos dizer, intransponíveis. E assim, né, é interessante porque esse Limits to Growth, ele elaborou 12 cenários, né? Então, se o ser humano conseguir consumir tanto assim de recurso, aquilo ali de recurso, aquilo ali não sei o quê, e tinha um cenário padrão, um cenário mais comum, né? Assim, é muito triste que a gente vê que ele previa que a partir do início do século XXI haveria uma quantidade maior de crise ambiental, os eventos climáticos, os eventos seriam mais intensos, né? E é o que a gente está vendo hoje, né? Infelizmente, o cenário apontado, ele se mostrou verdadeiro, né? Não em tudo, mas às vezes muito, muito próximo. Então, por exemplo, ele imaginava uma quantidade de gás carbônico na atmosfera. Pelos cálculos deles lá, haveria 370 partes por milhão. Aí, quando já chegou no ano 2000, 380 partes por milhão. Então, foi muito, muito próximo, sendo que no ano 2010, 2012, já tinha ultrapassado 420. Mesmo sendo só um cenário, né? Não é uma previsão, ele é só um cenário. E o que o Celso Furtado faz aqui nesse livro é dialogar com isso. Olha, se a gente sabe que a gente tem um limite ambiental aqui, a gente tem que inserir isso nos nossos cálculos, né? Porque você não pode querer reproduzir um tipo de desenvolvimento econômico que gerará necessariamente um colapso ambiental. Isso é algo que eu tratei em alguns vídeos aqui no canal, né, o Dialética da Dependência do Rio Mauro Marini, tratei acho que no livro sobre desigualdade do Eduardo Moreira, vou deixar aqui nos cards e aqui no box de informações também. A gente não conseguirá reproduzir aquilo que, vamos dizer assim, no norte da Europa, aquilo que o Canadá, parte dos Estados Unidos conseguiram fazer de exploração dos recursos naturais, porque não dá para todo mundo fazer isso, né? Se o Brasil, a Índia, a China e outros países, todo mundo for reproduzir esse tipo de desenvolvimento, o mundo vai sucumbir. Então, o que o Celso Furtado faz aqui é tentar elaborar um novo tipo, né? Mas vamos dizer assim, não é que ele elabora propriamente, assim, ele diagnostica, né? Vamos dizer assim, tenta dar alguma consequência a esse tipo de informação que o relatório lá do Limits to Growth, né, havia elaborado. Ou seja, não dá para reproduzir esse tipo de desenvolvimento econômico padrão. Ele não agrega, né, que é o padrão capitalista, né? Mas a gente tem que ser consequente aqui, né? Ele, em certo momento, parecia que, vamos dizer assim, puxava o freio de mão, né? Ele não levava as últimas consequências, as premissas com as quais ele mesmo concordava. Nem aqui no livro, nem depois, na sua vida posterior, ele não teve uma preocupação ambiental tão inflamada quanto, sabedor desses dramas aqui apontados, eu acho que ele poderia e deveria ter. É lógico que isso não deve implicar em um tipo de discurso conservador que, vamos dizer assim, algumas pessoas reproduzem até dias de hoje. O pessoal vinculado à Marina Silva é muito próximo disso, uma espécie de crescimento zero, né? Como se fosse assim, olha, a gente destruiu até aqui o planeta, vamos então parar o desenvolvimento, vamos parar aqui onde a gente está, porque assim o planeta continua, vamos dizer assim, ao menos resistindo. Se a gente continuar nesse crescimento, o planeta vai sucumbir. Isso é um discurso altamente conservador, né? Porque você mantendo todo mundo do jeito que está, só vai beneficiar quem é rico, né? Esses sim vão ficar sempre lá por cima da carne seca, enquanto os países periféricos continuarão padecendo. Essa é uma resposta profundamente equivocada, é claro. Você precisa de outra racionalidade, né? Você precisa de outro projeto de desenvolvimento que não contemple, né, a voracidade destrutiva do capitalismo, o seu desperdício, a exuberância irracional, etc, etc. Tem que ser algo mais centrado, algo mais razoável, vamos dizer assim. E isso, claro, socialmente acordado. Então, por que o Celso Furtado lida aqui com a ideia de mito do desenvolvimento econômico? É porque ele reconhece a ideia de que não é possível
possível reproduzir esse grau de desenvolvimento, essa forma, né, esse modus vivendi que existe em alguns países, né, países centrais do capitalismo, vamos resumir assim. Aliás, é até interessante fazer uma parte, né, ele chama aqui de países cêntricos, né, um nome meio estranho, né, são países centrais, ou seja, os países imperialistas, né. Ele não podia utilizar esse tipo de nomenclatura, ele estava nos Estados Unidos, os membros da CEPAL, né, o Raul Prebisch, o próprio Celso Furtado, Maria da Conceição Tavares, às vezes eles se utilizavam, vamos dizer assim, né, de uns eufemismos, mas quando ele queria dizer a relação de países centrais e países periféricos, é a relação de domínio, de imperialismo que os primeiros exercem sobre os segundos. E aí, voltando, ele destaca, né, que não é possível haver essa reprodutibilidade. Logo no início aqui do livro, ele destaca essa ideia do mito, né, ou seja, que isso não é reproduzível. Ele tem um trecho aqui que é bastante interessante, eu vou ler aqui para nós. Os mitos têm exercido uma inegável influência sobre a mente dos homens, que se empenham em compreender a realidade social. Do bom selvagem, né, do bom selvagem com que sonhou Rousseau, a ideia milenária do desaparecimento do Estado em Marx, do princípio populacional de Malthus, à conversão horaciana do equilíbrio geral, os cientistas sociais têm sempre buscado apoio em algum postulado enraizado num sistema de valores que raramente chegam a explicitar. O mito congrega um conjunto de hipóteses que não podem ser testadas. Contudo, essa não é uma dificuldade maior, pois o trabalho analítico se realiza a um nível muito mais próximo à realidade. A função principal do mito é orientar num plano intuitivo a construção daquilo que Schumpeter chamou de visão do processo social, sem a qual o trabalho analítico não teria qualquer sentido. Assim, os mitos operam como faróis que iluminam o campo de percepção do cientista social, permitindo-lhe ter uma visão clara de certos problemas e nada a ver de outros, ao mesmo tempo que lhe proporcionam conforto intelectual, pois as discriminações valorativas que realiza surgem ao seu espírito como um reflexo da realidade objetiva. A literatura sobre desenvolvimento econômico do último quarto de século nos dá um exemplo meridiano desse papel diretor dos mitos nas ciências sociais. Pelo menos 90% do que aí encontramos se funda na ideia, que se dá por evidente, segundo a qual o desenvolvimento econômico, tal qual vem sendo praticado pelos países que lideraram a Revolução Industrial, pode ser universalizado. Mais precisamente, pretende-se que os padrões de consumo da minoria da humanidade, que atualmente vive nos países altamente industrializados, são acessíveis às grandes massas de população em rápida expansão que formam o chamado terceiro mundo. Essa ideia constitui, seguramente, uma prolongação do mito do progresso, elemento essencial na ideologia diretora da Revolução Burguesa, dentro da qual se criou a atual sociedade industrial. Com o campo de visão da realidade delimitado por essa ideia diretora, os economistas passaram a dedicar o melhor de sua imaginação a conceber complexos esquemas do processo de acumulação de capital, no qual o impulso dinâmico é dado pelo progresso tecnológico, entelequia é concebida fora de qualquer contexto social. Pouca ou nenhuma atenção foi dada às consequências, no plano cultural, de um crescimento exponencial do estoque de capital. As grandes metrópoles modernas, com seu ar irrespirável, crescente criminalidade, deterioração dos serviços públicos, fuga da juventude na anticultura, surgiram como um pesadelo no sonho de progresso linear em que se embalavam os teóricos do crescimento. Menos atenção ainda se havia dado ao impacto no meio físico de um sistema de decisões cujos objetivos últimos são satisfazer interesses privados. Então ele está lidando aqui com a contradição de que se houvesse a reprodutibilidade do padrão de consumo dos grandes países capitalistas nos países periféricos, o planeta entraria em colapso. Isso é uma coisa muito, muito importante e não há palavras com as quais eu consiga, vamos dizer assim, enfatizar a importância do que nós estamos dizendo aqui. É como se fosse assim, em outros termos, né? Se nós tomássemos todas as decisões políticas corretas, né, nós não vamos tomar, mas digamos que fôssemos tomar, né, não vamos tomar, nós temos Damares, nós temos Magno Malta, a Scrock, né, da família Metralha, da família Bolsonaro, enfim, não é possível tomar todas as decisões corretas, mas digamos que tomássemos, e os outros países do mundo também, né, os outros países pobres do mundo também, o que aconteceria? O mundo sucumbiria. Ou seja, é como se nós fizéssemos tudo certo, a calharia que tudo daria errado. Pois isso é um delírio, né? Isso é uma contradição patente, assim, é um paradoxo brutal, né? E o Celso Furtado também aborda aqui, com a sua enorme qualificação intelectual, que é muito mais difícil também politicamente, economicamente, que essas decisões corretas que eu destaquei aqui sejam tomadas. Também não só por esses óbvios políticos que eu já destaquei, mas pela própria estruturação da economia na forma como ela é organizada, né, no sistema capitalista. O trecho que eu vou citar aqui é extenso, mas ele é muito importante, de uma qualificação, de um refinamento intelectual muito, muito interessante. Recomendo bastante. A forma oligopolista de coordenação de decisões, graças à sua enorme flexibilidade, pode ser transplantada para o espaço semi-unificado que se está constituindo no centro do sistema capitalista.
Favorecendo por todas as formas a inovação, o oligopólio constitui poderoso instrumento de expansão econômica. Graças à liberdade de ação de que vem gozando as firmas oligopólicas, o comércio de produtos manufaturados entre os países cêntricos cresceu com extraordinária rapidez no correr dos últimos decênios. Por outro lado, a enorme capacidade financeira que essas firmas tendem a acumular leva-as a buscar a diversificação, dando origem ao conglomerado internacional, que é a forma mais avançada da empresa moderna. À primeira vista, pode parecer que a grande empresa deriva sua força principalmente das economias de escala de produção. Isso é apenas em parte verdade. As economias de escala são fundamentais na metalurgia, na química básica, papel e outras indústrias de processo contínuo e também ali onde a mão de obra é utilizada de forma intensiva e o trabalho pode ser organizado em cadeia. Tudo isso responde apenas por uma parte do enorme processo de concentração da indústria moderna. A sua grande força deriva de que ela trabalha em mercados organizados, está em condições de administrar os preços e, portanto, de se assegurar autofinanciamento e poder planejar suas atividades a longo prazo. Mas não há dúvida de que foram as indústrias do primeiro tipo que constituíram o campo experimental em que se desenvolveram as técnicas oligopolistas. Isso porque, onde as economias de escala são importantes, as imobilizações de capital são consideráveis, o que facilita a criação de barreiras à entrada de novos sócios no clube. Somente quando essas barreiras são sólidas é possível administrar preços e planejar a longo prazo. Demais, nesse tipo de indústria é muito mais difícil manter ocultos os planos de expansão. Por último, nas indústrias que produzem artigos homogêneos, os custos de produção são relativamente transparentes, na medida em que as técnicas são conhecidas. É natural, portanto, que hajam sido as empresas desse grupo as primeiras que se organizaram internacionalmente como oligopólios. E foi a evolução no país cêntrico da empresa oligopólica internacional, produtora de insumos industriais, que deu origem a uma das primeiras famílias de empresas diversificadas. Com efeito, à medida que as grandes empresas internacionais se foram capacitando para administrar os preços dos metais não ferrosos, tornou-se interessante para elas transformarem-se em grandes utilizadoras desses metais. Por outro lado, para planejar a produção de cobre a longo prazo, era necessário conhecer a evolução da economia do alumínio, por exemplo. Daí a emergência de novas formas de oligopólio visando a coordenar a economia não de um produto, mas de um conjunto de produtos até certo ponto substituíveis. Exemplo claro dessa evolução é dado pelas grandes companhias de petróleo. Elas tenderam a diversificar-se no campo da petroquímica e da enorme família de indústrias que daí parte, mas também procuraram instalar-se nos setores concorrentes, do carvão à energia atômica. Se observarmos em conjunto as duas linhas de diversificação, a vertical e a horizontal, vemos que uma empresa que se expande nessas duas direções tende a ser levada a controlar atividades econômicas na aparência totalmente desconectadas umas das outras. A partir de certo momento, as vantagens da diversificação passam a ser estritamente de caráter financeiro, pois o excesso de liquidez de um setor pode ser utilizado no outro, ocasionalmente mais dinâmico. Ora, esse tipo de coordenação pode ser obtida por meio de instituições financeiras, por definição muito mais flexíveis. Esse processo evolutivo tende, portanto, a levar a uma coordenação financeira através de instituições bancárias e semelhantes e a uma coordenação oligopolista no plano operacional. As observações que vimos de fazer se baseiam na observação da estrutura econômica norte-americana. Muito menos informação dispomos acerca das formas que estão assumindo os oligopólios no espaço econômico, mais heterogêneo, em processo de unificação no centro da economia capitalista. Sabemos, sim, que os recursos financeiros postos à disposição das grandes empresas cresceram consideravelmente, que os sistemas bancários nacionais europeus passaram por um rápido e drástico processo de reestruturação em base regional e que o sistema bancário norte-americano se expandiu internacionalmente de forma vertiginosa. Também sabemos que as grandes empresas operam internacionalmente através de centros de decisão que escapam, em grande medida, ao controle dos governos nacionais dos respectivos países. A evolução estrutural dos países cêntricos teria necessariamente de repercutir nas relações econômicas internacionais. Nesse terreno, mais que em qualquer outro, a grande empresa leva vantagem. Com efeito, somente ela está em condições de administrar recursos aplicados simultaneamente em diversos países. É natural, portanto, que as antigas transações internacionais, organizadas por intermediários que especulavam com estoques ou jogavam na bolsa de mercadorias, venham sendo progressivamente substituídas por transações entre empresas pertencentes a um grupo,
cujas atividades estão articuladas. À medida que as atividades econômicas foram sendo organizadas dentro dos países cêntricos para permitir um planejamento das atividades das empresas a mais longo prazo, impôs-se a necessidade de também planejar as transações internacionais mediante contratos de suprimento a longo prazo, instalação de subsidiárias ou outras formas de articulação. Operando simultaneamente em vários países e realizando transações internacionais entre membros de um mesmo grupo, as grandes empresas tenderam a desenvolver sofisticadas técnicas de administração de preços, que exigem na prática uma grande disciplina dentro dos oligopólios. O mesmo produto pode ser vendido a preços diversos em vários países, independentemente dos custos locais de produção, e os preços praticados nas transações internacionais dentro de um mesmo grupo são fixados tendo em conta as diversidades de políticas fiscais, os problemas cambiais, etc. Essas técnicas são praticadas no quadro dos oligopólios, portanto não devem desorganizar os mercados nem impedir o crescimento destes. O interesse particular que apresenta o seu estudo reside em que elas permitem entrever a verdadeira significação da grande empresa dentro da economia capitalista moderna. O traço mais característico do capitalismo na sua fase evolutiva atual está em que ele prescinde de um Estado nacional ou multinacional, com a pretensão de estabelecer critérios de interesse geral disciplinadores do conjunto das atividades econômicas. Não que os Estados se preocupem menos, hoje em dia, com o interesse coletivo. À medida que as economias ganharam estabilidade, a ação do Estado no plano social pôde ampliar-se. Mas, como tanto a estabilidade quanto a expansão dessas economias dependem fundamentalmente das transações internacionais e essas estão sob o controle das grandes empresas, as relações dos Estados nacionais com essas últimas tenderam a ser relações de poder. Em primeiro lugar, a grande empresa controla a inovação, a introdução de novos processos e novos produtos. Dentro das economias nacionais, certamente o principal instrumento de expansão internacional. Em segundo lugar, elas são responsáveis por grande parte das transações internacionais e detêm praticamente a iniciativa nesse terreno. Em terceiro lugar, operam internacionalmente sob orientação que escapa em grande parte à ação isolada de qualquer governo. E, em quarto, mantém uma grande liquidez fora do controle dos bancos centrais e tem fácil acesso ao mercado financeiro internacional. O que dissemos no parágrafo anterior deve ser entendido não como declínio da atividade política, mas como transformação das funções do Estado e emergência de nova forma de organização política, cujo perfil ainda se está definindo. Não se necessita muita perspicácia para perceber que, a partir do segundo conflito mundial, o sistema capitalista operou com unidade de comando político apoiado em um sistema unificado de segurança. A existência dessa relativa unidade de comando político se deve à rápida reconstrução das economias da Europa Ocidental e do Japão, o processo de descolonização, a organização do mercado comum europeu, a ação persistente do GATT, hoje o OMC, visando ao desarmamento tarifário, os grandes movimentos de capital que permitiram às grandes empresas adquirir a preeminência internacional, a aceitação do padrão dólar como substituto do antigo padrão ouro. A dificuldade para entender esse processo está em que o raciocínio analógico muito pouco nos ajuda nesse caso. É perfeitamente claro que a tutela política norte-americana foi um resultado natural do último conflito mundial, que o maior sacrifício humano e econômico nesse conflito haja cabido à União Soviética e que a destruição do poder militar e político da Alemanha e do Japão haja beneficiado os Estados Unidos dentro do campo capitalista são dados da história que devemos aceitar como tais. O que interessa assinalar é que, estabelecida a preeminência política norte-americana, criaram-se condições para que se dessem profundas modificações estruturais no sistema capitalista. Não se pode afirmar que essas modificações hajam sido desejadas e muito menos planejadas pelos centros políticos ou econômicos dos Estados Unidos. A verdade é que delas resultou um crescimento econômico muito mais intenso e uma elevação de níveis de vida relativamente muito maior na Europa Ocidental e no Japão. Aparentemente, os norte-americanos superestimaram a vantagem relativa que já haviam obtido no campo econômico ou superestimaram as ameaças de subversão social e a capacidade da União Soviética para ampliar sua esfera de influência. Em todo caso, eles organizaram um sistema de segurança abrangente do conjunto do mundo capitalista e, por essa forma, exerceram uma efetiva tutela política sobre os estados nacionais que formam esse mundo. Bem, gente, que análise brilhante, né? Realmente estupendo, muito esclarecedor. Ele lida aqui com, vamos dizer assim, elementos que haviam, vamos dizer assim, sido diagnosticados antes, né? A gente pode destacar o Capital volume 2 do Marx e o terceiro, e a tendência oligopólica. Ele lida aqui também com a fragilidade cada vez mais acentuada dos estados nacionais. Nós já tratamos um pouco disso aqui também no vídeo sobre o livro Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Se não couber aqui nos casos, de qualquer maneira estará aqui no box de informações. Reitero, né? Recomendo bastante.
inclusive os trechos selecionados, entre os quais está esse aqui que eu acabei de citar e outros mais. Veja como é que é uma análise profunda, né, didática, erudita, brilhante até, né, que ele abordou aqui, né. E é muito interessante, né, que quando a gente observa esse tipo de análise que o Celso Furtado fez, a gente tem aquele contraponto assim, cara, e o debate econômico brasileiro atual, né? Não dá para ter esse tipo de debate aqui, né? Porque esse livro aqui de 1974, 73, 74 foram escritos os artigos, enquanto ele estava lá na Universidade dos Estados Unidos estudando, mas é interessante, né? Porque olha a diferença, né? Olha a brutal diferença, sendo que quem é economista hoje tem acesso a esse tipo de estudo que já foi feito, né? Você já pode pegar um modus operandi, né? Uma qualificação intelectual maior, mas não dá, né? Você abre o noticiário econômico brasileiro, a gente vai ler o quê? Não, o governo tem que controlar gastos. Olha, gente, olha que genialidade, olha que erudição, olha que cultura, olha que proficiência, sabe? Olha que... É até uma piada, né, gente? Logo que eu tô falando com ironia, porque de fato é uma diarreia mental, né? É um negócio assim inexplicável, você tendo acesso a esse tipo de informação aqui e você ter um debate econômico tão degradado como aquele que acontece no noticiário econômico brasileiro. Realmente é de se envergonhar. E existe mais um trecho aqui que ele cita que eu acho que também é muito, muito, muito importante, que eu vou ler aqui para nós. Pouca dúvida existe, entretanto, de que a elevação das taxas de crescimento está ligada às economias de escala, ao intenso intercâmbio tecnológico e ao movimento de capitais que acompanharam o processo de integração das economias cêntricas. Sem o esforço simultâneo de maior ordenação interna a nível nacional, a expansão internacional sob a égide das grandes empresas teria, muito provavelmente, provocado desajustes locais, maior concentração geográfica da atividade econômica e, possivelmente, reações no plano político que, quiçá, viessem a retardar o processo de integração cêntrica. É sabido, por exemplo, que o forte dinamismo do setor externo dá origem a tensões internas que seriam particularmente graves se essas economias não houvessem desenvolvido técnicas tão sofisticadas de coordenação a nível interno. Dessa forma, também se pode afirmar que esse avanço da coordenação ao nível interno acelerou a integração no nível internacional. Em síntese, a ação dos Estados nacionais no centro do sistema ampliou-se em determinadas direções para assegurar a estabilidade interna, sem a qual as fricções no plano internacional seriam inevitáveis. Mas, por outro lado, modificou-se qualitativamente a fim de adaptar-se à atuação das grandes empresas estruturadas em oligopólios, que têm a iniciativa no plano tecnológico e são um verdadeiro elemento motor no plano internacional. Essa ideia aqui de você ter uma empresa tão grande, sabe, tão poderosa, com articulações nacionais e internacionais, com capacidade de guiar o preço, quando tem um problema de liquidez em certo setor, ela consegue, vamos dizer assim, compensar porque está outro lucrando mais. Quer dizer, quando você entra com um concorrente que tem, vamos dizer assim, uma capacidade muito menor, tem um ganho de escala muito menor, ele vai ser massacrado, né? Isso é uma completa verdade do nosso tempo histórico e é algo que ele está lidando, que é um problema que ele lida aqui de maneira muito madura, né? Um debate intelectualmente muito refinado. E por fim, vou ler aqui aquela que é a conclusão aqui do livro, que eu também acho estupendo. Desculpa por estar lendo tantos trechos aqui, mas é porque é muito bem escrito, né? Eu acho que eu tentando aqui reproduzir com a minha própria voz, eu acho que não daria cabo de contemplar um refinamento intelectual tão intenso. A conclusão geral que surge é que a hipótese de extensão ao conjunto do sistema capitalista das formas de consumo que prevalecem atualmente nos países cêntricos não tem cabimento dentro das possibilidades evolutivas aparentes desse sistema. E é essa a razão pela qual uma ruptura cataclísmica num horizonte previsível carece de verossimilhança. Só fazendo uma parte, o que ele quer dizer aqui é o seguinte, é que os países periféricos não vão se desenvolver e por isso o mundo não vai sucumbir ambientalmente tão rápido quanto talvez aqueles cenários previstos pelo livro A Limits to Growth acreditava. Mas voltando, o interesse principal do modelo que leva a essa previsão de ruptura cataclísmica está em que ele proporciona uma demonstração cabal de que o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. Vou reiterar, sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, em termos de depredação do mundo físico desse estilo de vida, é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco a sobrevivência da espécie humana. Temos, assim, a prova cabal de que o desenvolvimento econômico, a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos é simplesmente irrealizável. Sabemos agora, de forma irrefutável, que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas no sentido de similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas, como desconhecer que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia
poder e levá-los a aceitar enormes sacrifícios para legitimar a destruição de formas de culturas arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo. Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Graças a ela, tem sido possível desviar as atenções da tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e das possibilidades que abrem ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las em objetivos abstratos como são os investimentos, as exportações e o crescimento. A importância principal do modelo The Limits to Growth é haver contribuído, ainda que não haja sido seu propósito, para destruir esse mito, seguramente um dos pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos povos dos países periféricos dentro da nova estrutura do sistema capitalista. E aqui a gente chega à conclusão principal, né? Ele estabeleceu todas as premissas. E aí, qual é o passo adiante? É superar o sistema capitalista, né, meus amigos? Não há alternativa, né? Você, enquanto estiver nas mãos do capital, o controle dos meios de produção, da modalidade do trabalho e do excedente econômico, e for a partir do critério de valoração do valor, a partir do critério de, vamos dizer assim, enriquecer uma minoria, enriquecer as elites, em detrimento de, vamos dizer assim, de drenar os recursos naturais do planeta como um todo, ou seja, a gente está fazendo hoje o quê? Enriquecendo a minoria e fazendo com que o planeta inteiro entre em colapso ambiental. E isso não está beneficiando o conjunto da população. Nós já tratamos aqui em outro livro do professor Ladislau Dobô, comentando sobre o assunto também, ou seja, o planeta está sucumbindo para o benefício de uma minoria privilegiada. E com esse sistema capitalista não vai ser algo diferente. Eu não consigo conceber como a coisa vai mudar. Tanto não vai mudar que não está mudando. São anos e anos e anos de discurso ambiental irresponsável, né? Um discurso ambiental que não tem consequência. Eu me lembro, por exemplo, que aquela famosa frase, que aliás nem é atribuída erroneamente, né? Normalmente falam que do Chico Mendes, né? Que ecologia sem luta de classe é jardinagem, né? A frase está muito correta, mas ela não é do Chico Mendes. Na verdade, ela é uma adaptação de um texto do Eduardo Galeano sobre o Chico Mendes. Mas enfim, a mensagem é correta. Ecologia sem luta de classe é jardinagem. E eu acho que aqui é o ponto positivo aqui do livro, é a sua qualificação, o seu refinamento intelectual, o fato de ser, em certa maneira, vamos dizer assim, tá compreendendo. Não dá para reproduzir esse tipo de desenvolvimento econômico dos países centrais nos países periféricos. Por outro lado, ele não dá o passo subsequente. Então qual é a alternativa? É um projeto de desenvolvimento próprio, específico, peculiar, mas com essas dificuldades que ele mesmo apontou aqui, por exemplo, de enfrentar esses oligopólios, que nós não temos condições, nós não temos empresas desse porte para combater esses adversários estrangeiros. Ou seja, nós chegamos aqui a uma clivagem, e aqui também é o ponto frágil do raciocínio do Celso Furtado, na minha concepção. Então, assim, para mim é um bom livro, eu acho um livro que, enquanto diagnóstico do problema, ele é até muito, muito bom mesmo. Agora, como os passos que deveriam ser tomados para superá-lo, eu acho que aquele já é um livro limitado. De qualquer maneira, assim, o meu balanço é que é um bom livro, um livro sério, um livro rápido de ser lido. Há várias outras informações que eu não pude deslindar aqui, a questão oligopólio que ele especifica mais. Os trechos selecionados aqui já vão dar um bom norte. Eu recomendo bastante que quem queira se aprofundar nesse aspecto de economia, né, dê uma lida lá, porque é bem interessante. Mas, naturalmente, o que eu abordei aqui nesse balanço foi apenas a minha singela opinião, e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro O Mito do Desenvolvimento Econômico? É um livro curtinho dos seus resultados, você já teve a oportunidade de lê-lo, concordou, discordou das afirmações que eu fiz aqui, já leu outra obra desse grande autor? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!